Graça e paz, irmãos, amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus, único, verdadeiro, aquele que o Senhor Jesus Cristo escolheu antes da fundação do mundo, para que hoje vocês estivessem aqui para assistir comigo, para participar comigo dessa live, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem que Deus tem para você, ouvindo a mensagem que Deus tem para o seu coração, para a sua família. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja nos guardando, que Deus esteja nos santificando, que Deus esteja nos preparando para aquele grande dia onde nós vamos ver o nosso Salvador face a face, vamos tocar nele, e por isso nós devemos estar preparados, nós devemos estar em comunhão, nós devemos estar em oração para aquele dia glorioso, para aquele dia maravilhoso. A minha querida irmã Evani já está presente. Deus te abençoe, você também, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Deus pela sua vida que está assistindo essa live, que vai compartilhar. Que a mão do Senhor esteja protegendo todos nós, né? Essa quarta-feira que Deus preparou para nós. Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo lindo para falar ao seu coração, para falar ao meu coração, como tem falado. Deus me mostrou esse tema, né? E nós vamos estar estudando. A minha querida amiga Aparecida Pereira também está presente. Que Deus abençoe. Estamos em oração por você. Que Deus te abençoe. A Zi também está presente. Obrigada, Zi. Deus te abençoe. Saúde, minha linda. Sabe que estamos em oração por você. Aparecida Pereira diz boa noite. Boa noite, professora. Deus que te abençoe. Graça e paz no seu coração, na sua família, né? Que Deus te abençoe. Amanhã você está vindo para cá, né? Vai visitar a mamãe. Nós já estamos orando por ela. Está nas mãos de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que não nos deixa, é um Deus que não dorme, é um Deus que está ali do lado da sua mãe, do lado das pessoas, né, com os medicamentos, agora que o médico já tirou um pouco, né, vamos estar em oração, vamos estar clamando, buscando o poder, a graça, a unção, a misericórdia de Deus, amém? Sejam bem-vindos, né, que Deus coloque a mão sobre a sua vida, que Deus coloque o brilho no seu rosto, que Deus coloque a gratidão no seu coração a cada momento da sua vida, amém? Amados, a Cidinha falou, Deus abençoe a todos, amém. Deus abençoe a todos nós que estamos nessa live, a todos que ainda vão entrar, vão participar, a todos que vão compartilhar essa live, né, com o seu grupo, com a sua família, com seus amigos. Que Deus esteja abençoando. A Zia disse, continue orando por minha recuperação. Sim, Zia, estou orando por você, viu? Tem comunicado com seu pai, tem mandado a oração por você, e vamos orar. Se Deus quiser, logo você vai sair dessa em nome de Jesus. A minha amiga Maria Paulina, boa noite, dona Neide. Deus abençoe, amém. Quanto tempo, hein? Que saudade de você nas minhas lives, né? Que bom que você está presente, né? Deus que te abençoe você, viu? Então, o nosso tema de hoje, meus irmãos, é capacitados a perdoar. Olha que coisa linda. Pensa um pouquinho. Comecei a pensar nesse tema. Aí Deus sabe, Deus tocou no meu coração de uma maneira tão grande, tão poderosa, que eu falei, eu tenho que compartilhar, né? Então, capacitados a perdoar. Está lá em Colossenses, capítulo 3, apenas o versículo 13, que diz assim, olha lá, Colossenses 3,13 diz assim, suportando-vos, olha a colocação, suportando-vos uns aos outros. Olha, nós devemos suportar uns aos outros, todas as pessoas que estiverem do nosso lado, né? E perdoando-vos uns aos outros, devemos suportar e devemos também perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazeis vós também. Olha que coisa linda, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, que coisa linda, né? Suportar. O que você não suporta? O que você tem suportado? E a palavra de Deus diz aqui para nós, olha, não é fácil, o ser humano é cheio de defeitos, é cheio de problemas, é cheio de dúvidas, é cheio de ansiedade, é cheio de tristeza, né?
cheio de ansiedade, e a palavra de Deus está falando aqui, olha, suportando-vos uns aos outros, com quem você está no seu convívio, você tem que suportar, né? E perdoar eles, né? Uns aos outros. Se alguém tiver qualquer queixa contra o outro, assim como Cristo, olha a resposta, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Vamos seguir ao Senhor Jesus, né? Assim como Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, nós também devemos perdoar a culpa, né? Daquela pessoa que está do nosso lado, daquela pessoa com quem nós temos acesso, daquela pessoa com quem nós às vezes trabalhamos junto, daquela pessoa que está dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Devemos então suportar uns aos outros, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, né, perdoou, e assim também nós devemos fazer. A Érica, minha nora, a paz do Senhor Jesus. Dona Neide, ore pela minha saúde, para passar essas dores. A minha nora está com muitas dores, vamos estar orando por ela, viu? Nós já estamos em oração, Érica, mas vamos orar no final dessa live por você, tá bom? Então pense bem nesse texto de hoje, que coisa maravilhosa, né? Então eu pergunto, amados, você é uma pessoa que perdoa sempre? Nós somos uma pessoa que nós perdoamos sempre? Será? O que você acha? O que você responderia para mim? Responde aí para você no seu coração, tá bom? Carrega algum rancor? Você tem carregado algum rancor na sua vida, no seu dia a dia, né? Então vamos pensar um pouquinho. Você guarda mágoa ou você perdoa? Você guarda aquela mágoa, aquela tristeza que alguém fez para você, ou você perdoa essa pessoa? Então é isso que veremos, né, hoje, né? E é maravilhoso nós pensarmos nesse tema, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos perdoa. E por que nós não perdoamos o nosso próximo? Por que nós não perdoamos o nosso semelhante? Por que nós não perdoamos a pessoa que está do nosso lado? Porque nós não perdoamos a nossa família, os nossos familiares? Porque nós não perdoamos os nossos amigos, né? Aqueles que se dizem amigo, mas depois saem falando, maltratando a nossa vida. Ao exemplo do Senhor Jesus, né? Se alguém tiver queixa contra alguém, faça como Jesus, perdoa, né? Não é você perdoar, né? E depois ficar comentando. Uma vez que você entrega nas mãos de Deus, você vai descansar em paz, né? Você vai aquietar o seu coração, né? Então, depois que o pecado entrou no mundo, como que o pecado entrou no mundo? Pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois que ele entrou, né? O pecado entrou no mundo pelos nossos pais, Adão e Eva. Podemos afirmar, olha que coisa linda, podemos afirmar, sem medo de errar, que todas as pessoas, em todos os lugares, já experimentaram algum tipo de dissabor, conflito relacional. E é verdade, nós podemos sim confirmar com toda a certeza que todas as pessoas, né, já passaram por esse dissabor, por essa tristeza, né, esse conflito relacional dentro de casa, dentro do casamento, dentro da família. Então, desde que os nossos primeiros pais pecaram, então aquilo vem sobre as nossas vidas, né, está no nosso viver, no nosso dia a dia, né? Então é algo assim que nós não podemos esconder, né? Não tem como a gente errar e falar sem medo, né? Porque já experimentaram, né? Essas pessoas já experimentaram algum tipo de dissabor, conflito relacional, né? Sofreram algum tipo de decepção, né? Foram traídas. Quantas pessoas foram traídas, né? Injustiçadas, foram magoadas, né? Caluniadas. Então, depois que entrou os nossos primeiros pais, então tudo isso aqui nós falamos com clareza que tem acontecido na vida das pessoas que estão sobre a face da terra, né? Então, as pessoas passam, né, pela dor, né, pelo dano, por conta da ação do outro. Então a pessoa sofre
por conta da ação do outro. A minha querida intercessora Aparecida Lima está assistindo. Obrigado, Cidinha. Deus te abençoe, professora. Então, amados, há quem afirma que o ofendido, olha, há alguém que afirma, né, que o ofendido não tem condição de perdoar. Né? Se eu fui ofendido, eu não tenho condições de perdoar. As pessoas afirmam isso, mas não é isso, não é isso não, né? Que o perdão, a pessoa diz que não tem condições de perdoar, que o perdão é uma obra exclusiva de Deus. Então as pessoas falam que o perdão é uma obra exclusiva de Deus, então não cabe a nós perdoar, né? Que vai cultivar o dano sofrido ao longo de toda a vida. Então aquela pessoa vai cultivar aquele dano sofrido durante toda a vida, né? E quando baixar a sepultura, vai levá-lo consigo. Tem pessoas que falam, não, eu vou levar aquilo que fulano fez para mim até a sepultura, eu não vou perdoar, eu não vou esquecer, né? Então veja bem como que é a situação, como que as pessoas que não perdoam, como que elas fazem, né? Então ela passa o quê? Ela passa querer, né? Para que ser pontuada a impossibilidade, né? Em conhecer o seu perdão ao ofensor. Então ela passa a apontar que é uma impossibilidade, que ela não pode perdoar o ofensor, aquela pessoa que ofendeu ela, né? O Senhor Jesus Cristo, amados, queridos, preciosos, ensinou claramente, ele mostrou para nós uma lição aos seus discípulos, a importância, né, da prática do perdão. O Senhor Jesus Cristo já mostrou para nós a prática do perdão, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho perdoado, né? A capacidade de perdoar, né, ao ofensor, amados, é algo inato ao ser humano, e é verdade, ela vem da graça de Deus, não é de nós, mas vem da graça de Deus. Se o Senhor Jesus perdoou a mim, perdoa a você, por que não perdoar o nosso próximo? Independentemente do que ele agiu, do que ele falou, do que ele fez, né? Mas vamos perdoar, não vamos ser como os ímpios, né? Não, vou descer a sepultura, vou levar, não vou perdoar, não vou esquecer jamais. Não, não é assim, né? Não é assim não, né? Então a gente tem essa alegria de ter o Senhor Jesus que perdoou os nossos pecados. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que bênção. Se o Senhor Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, por que nós não vamos perdoar também aquela ofensa que as pessoas fizeram para nós, né? Então devemos pensar um pouquinho. Amados, podemos perdoar porque fomos perdoados. Por isso que nós devemos perdoar o próximo, porque nós também fomos perdoados, né? A Josiane Mendonça está assistindo. Obrigada, Josiane. Deus te abençoe você, né? Deus cuide de você, do seu esposo, né? Está sempre nas minhas orações, viu? Então veja que coisa linda, né? Amados, podemos perdoar porque fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Quando? Né? Com o coração sincero. Olha que coisa linda, nós somos perdoados, né? Quando com o coração sincero olhamos para a nossa situação. Quando nós estivermos com o coração sincero e nós olharmos para a nossa situação, nossa atitude não pode ser outra senão clamar. Olha que coisa linda. Chorar, pedir, buscar, interceder, conversar com Deus, né, sobre aquela situação, sobre aquele problema que nós estamos passando com aquela pessoa, né? Então nós temos que conversar com Deus, né? Então é algo, né, que a gente tem que estar sempre alerta, sempre atento com a palavra de Deus, né? Para que isso não venha cair sobre nós, né? A condenação eterna. Jesus Cristo nos perdoa, então não é difícil, não é impossível para nós perdoarmos o nosso próximo, né? E isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a pessoa pede perdão, né? E nós devemos então perdoar, interceder, né? Conversar com Deus sobre aquela pessoa, sobre aquilo que ela fez por nós, né? Que nós sofremos. Não estou dizendo que não é para você ficar alegre quando alguém fala com você, não. Você fica triste, mas você olha para você, olha a maneira como que Deus amou você, como que Deus perdoou os seus pecados. Então perdoa, né? Perdoa a pessoa, né?
ó Deus, né? Si próprio, Deus perdoou, né? A nós mesmos, né? Que coisa linda, né? A conversa com Deus, né? Ó Deus, se próprio a mim, ser propício a mim, né? Nós devemos orar assim, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Olha que coisa linda, perdoa, amados, né? O perdão não é esquecer, antes é lembrar e não sentir mais dor. Então o perdão não é esquecer, você dizer, eu esqueci. Não, não é isso, não é você esquecer, não. A Helena do Couto, obrigado, minha amada, Deus te abençoe, irmã querida, né? Então, pensando bem, amados, o perdão não é esquecer, antes é lembrar e não sentir mais o quê? Mais dor, mais tristeza, né? Você não lembrar daquilo, não é você esquecer, não esquece, não precisa esquecer, mas é você não ficar aquilo martirizando na sua cabeça mais, né? Não sentir mais dor, não sentir mais tristeza, né? Todo aquele que foi alcançado pelo perdão de Deus e, portanto, é nova criatura. Olha que coisa linda! Todo aquele que é alcançado pelo perdão de Deus é nova criatura. Você quer ser uma nova criatura? Eu quero. Então perdoa. Perdoa, né? Não é que você vai esquecer, mas você não vai sentir mais aquela dor, não vai sentir mais aquele rancor, não vai sentir mais aquela tristeza, não vai sentir mais aquele sufocamento, né? Porque você perdoou, você não esqueceu, mas você apenas perdoou. E Deus, né, diz assim, nós devemos orar assim, ser propício a mim, né, que sou pecador, né, sou pecadora, né, e é verdade, né, e portanto, nós somos nova criatura e capacitado pelo próprio Deus, nós somos nova criatura capacitado pelo próprio Deus a exercer o perdão. Jesus nos ensinou a exercermos o perdão, a termos aquele momento de perdoar as pessoas, né, que realmente precisam do perdão, precisa do amor, precisa do diálogo. Às vezes a pessoa fez algo para você na hora da raiva, na hora do problema dela, na hora da luta dela. Então não é você esquecer, é você não sentir mais aquela dor, não sentir mais aquele sufoco, mas perdoar, assim como o Senhor Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Por quê? Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Olha que coisa linda! Deus perdoa os pecados de quem se arrepende e se volta para Ele. Então, se nós arrependermos e voltar para Ele, Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele não vai lembrar mais os nossos pecados. Eu li uma vez um livro que diz assim, que uma vez que Jesus perdoou os nossos pecados, Ele lança no mais profundo abismo. E diz assim, é proibido. Aqui, ó, Ele não lembra mais. Uma vez que Ele perdoou os nossos pecados, Ele não lembra mais, né? Então, nós devemos arrepender, né? Pedir perdão para o nosso Deus e se arrepender e se voltar para Ele, né? Sem exigir retribuição a nada, né? Sem exigir retribuição, né? A morte de Jesus no Calvário, amados, é o ponto central do perdão. Olha que coisa linda, para um pouquinho e pensa comigo. A morte de Jesus no Calvário é o ponto central, é o ponto singular, é o ponto único do perdão divino, né? O perdão de Deus. Se Deus nos perdoou, por que nós não vamos perdoar o próximo, né? Se Deus nos amou, por que nós não vamos amar o próximo? Não é dizer que você vai esquecer, você não vai esquecer não, mas você não vai sentir mais dor, não vai sentir mais tristeza, né? Você entregou nas mãos de Deus, você perdoou, então está tudo certo, Deus está com você, Deus está agindo, Deus está transformando. O perdão é uma manifestação de sua compaixão e amor. Olha que coisa linda, o perdão é uma manifestação, né, de amor, né? É uma manifestação de sua compaixão e amor por seus filhos que Deus tem por nós. Essa manifestação de amor e perdão por mim e por você, nós que somos filhos de Deus, né? Então Ele tem esse amor, Ele tem essa compaixão. O perdão é o que devemos seguir
Sim, é verdade, né? O perdão é o que devemos seguir ao perdoar os outros. Que coisa linda! Então, o perdão nós temos que seguir quando nós perdoamos o próximo, perdoamos aquela pessoa que está do nosso lado, né? Como o Senhor Jesus Cristo mostrou para nós, né? Perdão, meus irmãos, é liberar os sentimentos de ressentimento. Que coisa linda! O perdão, então, é o quê? É liberar, né, os sentimentos de ressentimentos, né? Devemos, então, liberar isso daí. Raiva, quais são esses? Raiva, amargura, né, em relação a alguém, né? Então nós temos que liberar, nós temos que tirar isso da nossa vida, porque nós temos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E olha que coisa linda o texto que nós lemos, suportando-vos. Eu achei maravilhoso demais esse texto, suportando-vos uns aos outros. Vamos suportar, vamos ter amor, vamos ter paz, vamos ter misericórdia, vamos ter diálogo, vamos ter conversa, vamos ter momento de confraternização, vamos ter momento de louvor, vamos ter momento de gratidão, né? Suportando-vos, perdoando-vos uns aos outros, né? Assim como Jesus Cristo nos perdoou também os nossos pecados, né? Então é maravilhoso a gente pensar nisso daí, né? Pensar nessa parte maravilhosa que Deus tem para nós, né? E o pecado nos machucou, nos machuca, né? Ou nos causa o quê? Dor. Então o pecado nos machuca e nos causa dor. E o Senhor Jesus nos perdoa. Ele disse, se vós confessar os pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então vamos confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Eu quero, para encerrar, deixar com vocês o versículo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32, diz assim a palavra de Deus. Eu quero encerrar com esse versículo. Olha aqui, 4, 32, que diz assim, antes, olha que coisa linda, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, sede uns para com os outros benigno. Olha que coisa linda, olha que coisa preciosa, olha que lição maravilhosa. Antes, né, sede uns para com os outros benigno, misericordioso. Olha que coisa linda, devemos ser benignos, devemos ser misericordiosos, né? Uns com os outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ser assim, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro, que é o nosso Deus forte, que é o nosso Pai da eternidade, que é o nosso príncipe da paz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você. Peço para você, em nome de Jesus, compartilhe essa live. A semana passada, graças a Deus, atingi 270 pessoas, né? Que compartilharam, que assistiram a minha live. Eu só tenho a agradecer ao nosso Deus, né? Por esse momento precioso. Nós temos aqui os nossos pedidos de oração. Desculpa, irmãos. Aqui tá meio friozinho, né? A garganta da gente começa já a atrapalhar, né? A Maria Paulina diz amém. A Ivani, minha irmã, também diz amém, né? Graças a Deus por esse momento maravilhoso, por essa live preciosa, né? Falando sobre a nossa regeneração, né? Nós não devemos ter impossibilidade, né? De nós perdoarmos, né? Mas tem que ser possível, né? Através de Deus, como Ele nos perdoou, né? Então, para encerrar, eu quero ler, então, lá em... já li para vocês, né? Lá em Efésios, né? Perdi aqui agora. Deixa eu olhar aqui. Efésios 4, 32. Eu já li para vocês verem aqui, mas vou repetir novamente porque ele é maravilhoso. Olha, antes de mais nada, antes de você tomar nenhuma decisão, sede uns para com os outros, benigno, seja bom, seja carinhoso, seja bondoso, seja presente, seja amigo, seja verdadeiro, misericordioso, tenha misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou nós em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos então estar orando pelos pedidos de oração. Nós temos aqui
a nossa querida irmã Esther, que já está recuperando, né? A professora Neuza Novato também passou por uma cirurgia, mas graças a Deus está melhorando, já está conseguindo caminhar, está conseguindo andar. A mãe da professora Cidinha, a dona Maria, que está ali acamada, situação bem difícil, bem debilitada. A Zigodinho, que operou a perna, né, dela também, nós temos orado por ela, né? Seu pai mora aqui, foi aluno meu quando eu dava aula, né? E agora a gente está em oração pela Zi. Tudo vai passar, tudo vai mudar, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, né? É um Deus de cura, e é um Deus de libertação, é um Deus que salva, né? Então vamos estar orando pela Neuza Novato, vamos estar orando pela professora Tânia também, né? Que ela se recupere, pelo Natanael também, o esposo da Cidinha, né? Que Deus abençoe, que amanhã estão vindo para cá, para visitar a mamãe, que Deus esteja cuidando do Jairo, da sua família, né? Deus esteja cuidando da minha cunhada Regina, que não está muito bem de saúde, a minha cunhada também Helena, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus ampare, que Deus dê graça, que Deus dê luz, que Deus dê misericórdia, né? E nós temos também os aniversariantes. Dia 9/6 agora foi da professora Roseli Emerick. Oi, Roseli, parabéns para você. Deus que te abençoe. E da Giovana Amado. Oi, Giovana, muitos anos de vida, muita paz no seu coração, né? Você que já tem o Senhor Jesus, tem o perdão dos seus pecados, que Deus te abençoe. Gesiane Amado. E dia 11, que é hoje, é da Josiane Pereira. Oi, Josiane, Deus te abençoe você, muitos anos de vida. E amanhã é da sua mamãe, a Irene Pereira, né, que não está bem de Ferreira, né, que não está bem de saúde. Que Deus abençoe, mora ali no Poço Azul. Que Deus ponha a mão sobre a vida da Irene Ferreira, que Deus dê graça, Deus dê misericórdia. Dia 14 é da Luciana Peternelli, né? É sábado, da Luciana Peternelli. Que Deus abençoe essa linda irmã amada, querida, intercessora, e também da nossa amiga, né, a enfermeira Marlene Rodrigues, né, que Deus abençoe, e também da Isabela Caravelli, né, também no dia 14, que Deus abençoe todos os aniversariantes, todos os pedidos de oração, né, que as pessoas têm pedido para nós temos colocado aqui na nossa listinha de oração, e o nosso Deus é um Deus de misericórdia, né, o senhor Gilberto, o esposo da professora Áurea também, nós estamos em oração, né, agradecendo a Deus pela saúde da minha irmã Evani, que passou por um momento difícil, mas graças a Deus já está bem, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos estar em oração, vamos buscar a presença de Deus, clama o nosso Deus aí, né? Agradecer a Deus pela Helena do Couto, que está assistindo, né? A Maria Paulino também. Vamos orar comigo, meus irmãos, fecha os seus olhos, busca a presença de Deus, coloca a sua vida, coloca a sua família, coloca o seu problema, porque o nosso Deus está no comando, amém? Grandioso Deus Pai, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, por esse momento precioso, por esse momento único, por esse momento maravilhoso que o Senhor vem mostrar para nós, Pai, sobre o perdão, Pai. Ô Jesus, como nós devemos, ó Deus, pensar, agir, sentir nesse momento, Pai, quando nós tivermos que perdoar alguém. Olhar primeiramente para o Senhor Jesus, que nos perdoou, nos lavou, deu a vida por nós, morreu por nós, e nós não precisamos morrer por ninguém, mas precisamos, ó Pai, perdoar, dar uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo. Às vezes sentimos machucados, sentimos feridos, sentimos, mas, ó Pai, o melhor o Senhor já fez por nós, que nós possamos, ó Deus, perdoar. Não é que nós não vamos mais esquecer daquilo, né? Mas não ter mais rancor, não ter mais dor, não ter mais dificuldade. Aquilo ficou na história, lembramos, mas não mexe mais com o nosso corpo, Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pai, cada pessoa que está assistindo essa live, cada família, Deus, cada pai, cada mãe, cada filho, Pai, cada nora, cada genro, cada neto, cada avô, oh meu Deus, cada vizinho, cada irmão, cada irmã, que o Senhor esteja abençoando a cidade de cada uma, o momento de cada um de nós aqui desse grupo, Pai. Eu coloco diante do Senhor, aqueles ainda que não aceitaram o Senhor Jesus, que o Senhor esteja falando ao coração, ó Deus, esteja, ó Deus, ouvindo o nosso clamor, para que, ó Deus, as pessoas possam assistir, ó Deus, essa live
e sentir o quanto o Senhor Jesus nos amou, pela Deus, a maneira com que o Senhor fez por nós lá no Calvário, Pai. Ô Senhor, obrigado pelos pedidos de oração. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a vida da Neuza Novato, a vida, meu Pai, da Esther, a vida, ó Pai, da Tânia. Ô Senhor Jesus, está nas tuas mãos, Pai. O Gilberto, a professora Áurea, Senhor Jesus, a Evani, oh Deus, a saúde dela, muito obrigado, Senhor, Aparecida Pereira, sua mamãe, meu Deus, oh Jesus, seu esposo Natanael também, tenha misericórdia, cuide daquela família, põe a tua mão de graça, de cura, de poder, de livramento, Pai, afofa a cama da mãe da Cidinha nesse momento, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, na certeza dessa linda vitória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver quem orou conosco aqui. A Maria Paulina já diz amém. A Evani também amém. A Aparecida Pereira também amém. A Aparecida Pereira, glória a Deus, é verdade, amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma noite de paz, uma noite de bênção. Mas não acabou não. Vamos falar os nossos versículos, vamos lá, meus irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, olha que coisa linda, de novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa linda, o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor, é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Esse é o nosso Deus, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, olha que coisa linda, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a sua vida, né? A Josiane Mendonça, devemos perdoar, olha que coisa linda que ela colocou aqui, olha aqui, ó, olha que devemos perdoar. Ai, sumiu aqui. Eu queria ler aqui a participação dela aqui, ó, mas não consegui. A Zi também, nós já oramos por ela, né? E eu não conseguia ver aqui da Josiane, ela colocou, devemos perdoar sim, né? Travou aqui o meu celular. Mas irmãos, fiquem na gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada por Deus. Eu conto com você para participar, eu conto com você para compartilhar e conto com você para assistir na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 18h30. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz, de bênção, de vitória para todos nós.